ver se agora vai. Amiga, você aqui. Tá enfermando, será? Bom, deve estar, né? O pessoal já tá chegando aí. Deixa eu falar aqui com ela, porque eu não sei se ela está me vendo online, não. Deixa eu só mandar uma mensagenzinha pra ela. Bom dia pra quem tá chegando. Ah, agora que apareceu pra mim. Feliz iniciou um vídeo ao vivo. Ele está nos boicotando. Ah, chegou aqui. Me mandou convite. Acho que eu chamei você daqui. Oi! Bom dia, diva. Bom dia, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo super bem. Você me ouve? Tá. É, porque eu coloquei no aviãozinho aqui para não correr o risco de alguém me ligar. Ah, tá. Pra Acho mim, que funciona assim, né? funciona. Tô ouvindo Tá. super. Vocês me ouvem também, gente? Então Dá pra tá. ouvir bem? E Ai, finalmente estamos aqui. Obrigada pelo convite. imagina, eu te enchi tanto saco, né? Acho que desde o ano passado. Não, mas eu falo assim, quem manda assim, não desiste. Porque Não, eu sou melancólica, eu sou lerda. eu E, não né, eu fico no meu casulo, então, né, não desistam. persisti. Mas eu queria te Ah, agradecer porque, né, você tem tempo corrido, família, filhos e do trabalho, enfim. E aí você arrumou um tempinho aqui pra mim. Obrigada pela. imagina, imagina, prazer estar aqui. E eu conheci você na época, foi em 2019 que eu fui no curso presencial do Ítalo. Eu fui no Rio de Janeiro e tal, e aí foi lá que eu tive contato com algumas pessoas, assim, e aí eu lembro que o seu nome apareceu, e aí eu comecei a te seguir, enfim, foi por lá. Ah, é? Foi assim? E foi lá que eu tive acesso ao seu trabalho, assim. Aham. E aí comecei a te acompanhar e tal, e eu falei, nossa, essa mulher, ela tem a tal da sabedoria. Eu não. Duas passagens na Bíblia que sempre, assim, me chamaram muita atenção de, assim, uma é a questão da submissão feminina, que é o que muita mulher, confunde muita mulher também, né? Acho que a grande maioria aqui de nós não sabe, né, interpretar aquela passagem, né, de seja submissa aos seus homens. Então a gente Sim. trouxe uma coisa, ah, ser submissa não é ser omissa e tal. Então eu queria ouvir de você essa parte, porque a gente não sabe na prática, né? Como é que é no dia a dia você ser submissa no dia a dia? E aí, quem vai mandar? É o cara? Eu vou poder dar minha opinião? Se for para se mudar de cidade, eu vou influenciar ou não? Como é que é isso na prática? E Tá. Então segundo ponto, vamos começar por aí? é Porque como é que pronuncia o seu nome? Telísia mesmo? Delícia, Tá. delícia. Então tá. Bem legal o seu nome. Ela é esfomeada, ela quer falar de tudo tudo em uma live, mas vamos com calma. A gente melhor vamos passo a passo. Me chamou a atenção, e isso é muito comum, na sua fala, quando fala de submissão, fala que é sinônimo de comportamento feminino. Você automaticamente associou a palavra submissão ao comportamento feminino, e não é isso. Então aí já está um grande erro para ser corrigido. A submissão, ela é para todos. Todo mundo se submete a algo, homens e mulheres, tá? Só que o algo depende da finalidade, do modo de viver de cada um. Então, o homem tem uma finalidade
específica e a mulher tem uma finalidade específica para chegar no mesmo lugar. Mas o modo de caminhar, né, é distinto. Por isso tem homem e mulher. Então, a gente não briga com a natureza. A natureza deu homem e mulher à imagem e semelhança, ambos com dignidade igual, que é sujeitar a terra e encher a terra de filhos, de pessoas, né? Isso é mandado para os dois. Então, aí está a dignidade humana de igualdade. Então, veja, o feminismo acabou contribuindo, a primeira onda contribuiu para que os olhares da sociedade voltassem a atenção para a mulher e da importância dela na sociedade. Isso foi muito importante, porque nós temos esse dever e direito. É dado por Deus, como é digno participarmos da sociedade. A sociedade necessita do homem e da mulher para ela ser plena de sentido, para ela ser humana e não só tirânica ou só histérica, no caso, se fosse uma sociedade só de mulheres. Né, que nós vemos aí nos mitos das Amazonas, né, a loucura que né? Só histérica, nada se resolve. Então, nenhum dos dois, só os dois, funciona bem. Tá? Uma Por isso sociedade só de mulheres não funcionaria bem. Deus Eu não criou também. os dois casos, né? Entendeu? Então, assim como nada é por acaso, tudo tem uma ordem e um sentido. O que a inquietação humana é sempre quando perde o sentido de alguma coisa. A gente fica inquieto, desesperado quando o sentido se perde, quando a gente não enxerga o sentido daquele sofrimento, daquela tragédia, daquela situação. Então, o sentido é tudo para nós, tá? É o que nos define, nos diferencia assim de modo bem prático dos animais, das plantas, de todos os outros seres criados. Então, cada alma, cada forma, né, tem um sentido que a matéria daquela forma comunica. Então, veja, não é o meu corpo que fala que eu sou mulher, é minha alma que dá forma ao meu corpo feminino. Entende? Então, assim como o que está em germe numa semente, comunica a potência que ela tem para ser e o que ela não vai poder ser, mesmo que ela quiser. Né? Assim somos nós também, tudo é assim. Então existe uma ordem, uma medida, um plano, um projeto para cada criação. E com homem e mulher não é diferente, porque se fosse tudo para ser igual, não teria homem e mulher, teria só um, É só né? um. A esquerda chama esquerda porque tem a direita, né? Senão não teria, nem existiria esses nomes, vamos supor, entende? Então assim é um exemplo que eu procuro dar assim para tentar enxergar, visualizar isso. Então, voltando à submissão, quando a gente fala de submissão, toda a hierarquia do mundo se submete a algo. E algo é submetido, né? Então tem uma ordem. Então, se Adão veio primeiro para sujeitar as coisas terrenas, para dominar, é justamente porque ele tem o domínio, a habilidade, e a neurociência já comprovou isso, que os lóbulos frontais dele, se eu não me engano, são mais evoluídos e os nossos são os laterais. Eles estão aqui para se sujeitar, para dominar o território, para preparar o terreno para receber a gente. Então, de modo análogo, é essa dinâmica que acontece quando você conhece um homem, né? Ele mostra que ele domina o território, que ele tem poder sobre ali, né? Mas não para tirania, não para o exercício tirânico, né? Que seria o tal do machismo, mas para cuidar dos mais fracos, porque ele recebeu uma força para cuidar dos mais fracos, para proteger e morrer pelos mais fracos. Os mais fracos envolve a família dele e envolve a sociedade dele como um todo, né? Aquela sociedade que ele levantou, aquela comunidade que ele levantou e que ele cuida, né? A mulher se sujeita à lei, que é o homem, para estar protegida. Entendi. Ele protege ela na medida que ela é dócil à proteção dele, porque ele está fazendo isso por amor a ela. Então é uma via dupla. Ele faz isso por amor a ela e ela, por amor a ele, respeita e obedece por amor. Não por medo, por amor, porque ele está fazendo isso para protegê-la de morrer, de ter uma vida boa, né? Então, essa é a ordem natural, é a ordem correta. Né? E como que esse homem consegue essa lei, consegue impor essa lei? Porque ele se submete à lei acima dele. Todo mundo se submete a algo. Então, ele se submete à lei cristã. Ele se submete aos mandamentos.
né? Então, nós temos aí os símbolos de Moisés, de todos os homens do Antigo Testamento que se submeteram totalmente à lei divina e à obediência perfeita. José, esposo de Maria, obediência perfeita. Então, eles se submetem muito, só que eles se submetem na solidão. Eles ficam no canto deles, porque eles têm que ter uma imagem da lei. O homem, a virilidade é a imagem da lei e autoridade. Então, a lei e a autoridade não pode ser emotiva, não pode fraquejar. Ele tem que ser firme, porque ele Firme. tem que impor a lei. E os pormenores da lei que é dura, vem a mulher para preencher as lacunas que a lei não pode preencher, né? Então, análogo à nossa história da criação, veio lá em Moisés foi feitos os mandamentos, e aí foram vários mandamentos, leis, que acabaram por endurecer muitos corações, porque a mulher não podia participar da sociedade, porque a sociedade era tirânica, não permitia. Até a vinda de Jesus, a mulher não tinha direito a nada. Ali sim que era um machismo de verdade. Hoje não existe machismo de verdade. Hoje é na boca da feminista que fala isso. Mas hoje existe um bando de adolescentes que não sabe o que fazer com as próprias forças. Não sabe como agir. Mas machismo era lá, em Roma, na antiga Grécia, ali. Entende? Então ali a mulher ela não tinha direito a nada na sociedade. Então a sociedade ficou imposta pela lei somente. Ficou desfalcada, né? Então por isso que era tantas guerras, tantas brigas e tudo. Então a mulher ela vem para preencher as lacunas que a lei não consegue preencher e ela nem poderia, porque senão ela enfraqueceria como lei. Ia ficar uma eterna discussão, né? Porque a vida humana no final das contas é um paradoxo. E a Antígona, por exemplo, tem várias histórias, vários mitos interessantes. A Antígona de Sófocles, por exemplo, muito bom para ler, para entender o que eu estou falando, fala justamente desse paradoxo, que a lei não abarca a totalidade humana. É preciso colocar o amor, é preciso transcender a lei e colocar um amor que é misericordioso para resolver uma questão, um impasse que não é resolvível pela lei. Por exemplo, o cara, Os Miseráveis, outro que me vem à cabeça, né? A obra dos Miseráveis. Né? O cara roubou pão porque a filha estava passando fome, aí vai ser preso, tentando impor aquela lei, tentando impor de qualquer jeito, só que se não há a misericórdia ali, a compreensão, se não usa o ato empático, que é uma ferramenta que vem a nós e que quem é tirânico oprime esse ato empático, você vê bem claro no filme dos Miseráveis, aquele guarda tirânico Sim. engolindo a empatia dele, negando. Ela vinha, você via no olhar dele que vinha, vontade de ser empático, não posso, a lei, a lei, a lei. Entendeu? Então, assim, a gente oprime a nossa natureza, não deixa ser a nossa essência. Esse é o ponto mais fundamental da nossa sociedade hoje. Todos estão oprimindo demais a própria essência. Antes, embora a mulher não podia se... Era uma sociedade machista, que a mulher não podia pertencer à sociedade e participar, ela não oprimia a própria essência, aonde ela podia viver, na casa dela, com os filhos, com o marido, onde ela podia viver, ela não oprimia a essência dela, ela era mulher. Sim. Né? E Então, isso é muito interessante de observar que falta um desabrochar novamente da própria essência de cada um, e a submissão, para contextualizar, é para todos. O homem submete super, mas ele tem que ficar em silêncio, engolir seco, para ele ser a imagem da lei. A mulher é submissa e ela pode chorar na submissão dela, ela pode reclamar, ela pode gritar, porque é da natureza dela afetiva expor isso. E ela precisa, o mundo precisa ver esse lado frágil da mulher. A mulher precisa ser uma imagem de uma criança para o homem. Aquela criança que precisa de cuidado, que precisa de proteção, que precisa de carinho. Né? Mas não é por ter essa imagem fragilizada que o homem não necessita dela. Pelo contrário, sem ela, a vida do homem não tem sentido algum. Né? Logo no início, Adão já percebeu isso. Né? Ele olhou e falou, nossa, mas deu nome para tudo, deu nome para os bichos, estava lá, nossa, que delícia, lazy day embaixo da árvore, mas não tem ninguém para eu amar, assim, falta algo, né? Falta um sentido de ter tudo isso. Né? Ô, Diva, e eu vou te chamar de Diva, pode ser? Sim, pode. Você, então, mas nesse caso, então, o que está muito perdido hoje é que, assim, os homens não querem ser submissos a Deus, né? Porque se existe essa hierarquia,
Hoje em dia, né, do mesmo jeito que você falou que a mulher ela tá maltratando a essência dela, você falou alguma coisa assim, né? Oprimindo. Isso, oprimindo, oprimindo. Uhum. Eu acho que o homem ele também está oprimindo essa essência dele a partir do momento que ele não quer se submeter a Deus, né? Esse Então, homem. mas a submissão vem da onde? É uma atitude física, invasiva, ou é uma atitude subjetiva interior? É uma atitude da alma? É uma atitude da vontade? É para ser da vontade, né? Ótimo. Então, quem que domina o campo da alma, o campo afetivo? A mulher ou o homem? Quem que pode demonstrar isso? A mulher. A quem se espera isso? Então, o homem é uma marionete, na verdade, na mão da mulher, na Uhum, história, assim. Não tô defendendo homens, tá? Deixei bem claro que a nossa sociedade sempre foi muito tirânica, os homens maltratavam, porque eles uhum, colocaram a lei como se fosse a máxima, como se fosse Deus, né? E a lei ali estava ajudando a orientar para o amor, para o entendimento do amor. E daí veio Jesus e explicou tudo isso. Eu não vim abortar a lei, mas aperfeiçoá-la, explicar para vocês o que é essa lei, caramba, que vocês não conseguem entender para que serve isso e o sentido da lei, né? Então, Jesus fez isso, né? E entrou em parafuso todos os fariseus porque ele contradisse toda a lei ali enrijecida, porque o arquétipo de Jesus é a totalidade. O que é a totalidade humana, que é a perfeição? É o feminino e o masculino em uma pessoa. É o equilíbrio dessas forças em uma pessoa. Então, Jesus foi esse arquétipo perfeito. Então, quando você fala que o homem está assim, não quer ir para Deus, ele corresponde, o homem, e a gente vê isso nos filhos, a gente vê isso nos nossos irmãos, a gente vê isso nos nossos amigos, a gente vê isso nos nossos namorados, no nosso marido, em todas as situações da vida a gente vê algo em comum no homem, que é o comodismo em relação aos assuntos emocionais, afetivos da alma. Eles não têm paciência porque eles não entendem esse mundo. faz parte do mundo deles, né? Não faz parte do domínio deles, da Uhum, missão deles de dominar. Não entendi. faz parte da missão deles dominar o mundo afetivo, mas participar por meio de uma mulher. Hum, Então, se ele não tem uma mãe que coloca ele nesse universo afetivo, nesse universo espiritual, desse universo da liberdade, da inteligência, da submissão a Deus, este homem já começou assim, muito mal. Porque ele é desorientado e ele não vai procurar isso. Aí que vai. tá o ponto. Porque como o homem, a natureza dele é mais terrena, é de dominar a terra e as coisas, ele fica bem. Ele não é um tipo de ser como nós que precisamos abarcar o todo, que é profundo. Que se a gente tem uma defasagem em uma coisa e o resto tá tudo bem, tenho dinheiro, tenho casa, tudo, mas não tenho marido, ai, eu morri, ai, minha vida não presta, é terrível. O homem, ele é mediano em tudo, não de mediocridade, mas assim, para ele tá bom. Se não vier, tá bom, eu vou vivendo deitado aqui, tomando minha cerveja e vamos lá, entendeu? Que vier vai vir. Para a mulher, ela que tem uma inquietação espiritual. Por quê? Porque essa inquietação vem da missão dela que não está sendo exercida. A inquietação do homem vem do exercício do poder do mundo, de dominar as forças, de dominar territórios para cuidar das pessoas, para cuidar da sociedade, para cuidar das suas pequenas comunidades, né? Então, esse homem que não tem hoje a mulher, e como o mundo está super econômico, tá muito fácil para o homem. Ele não precisa usar esforço físico mais, tá muito fácil, então ele vai ficando frouxo. A sociedade não contribui para ele ser viril, buscar a força por si mesmo, porque ele não precisa mais disso, está muito cômodo, assim, ele estuda um pouco, ele consegue um trabalho ali, ele trapaça ali, ele manipula ali, consegue dinheiro. Então, ele vai entrando nesse mundo como acomodado, o que para ele, o mundo acomodado de hoje, confortável, para o homem, acontece de um jeito, para a mulher de outro modo. Porque Entendi. somos duas espécies distintas, entendeu? Embora ser humano, a nossa alma recebe e devolve de modos distintos. Nós não Uhum. somos só a biologia diferente. A nossa diferença de espécie feminina e masculina perpassa corpo, alma e espírito.
entendeu? É tudo diferente. Então, embora numa estrutura comum, mas é uma hierarquia que estou falando, uma estrutura comum que desce em duas distintas para ter duas articulações de vida que se complementam. Aí acontece a complementariedade. Porque Deus quer a gente a imagem e semelhança dele, e ele não é sozinho. Ele tem o seu amado, É. que é Jesus, e na unidade do Espírito Santo. Então ele fez a gente igual, né? Homem e mulher é a imagem e semelhança de Deus, né? Então, tudo isso precisa retomar, trazer para a consciência, mas veja, na prática, André, como é que a gente resolve isso? É o que eu estou fazendo, assim, eu estou querendo instruir, educar, ensinar e formar mulheres para serem capazes de mudar essa situação. As mulheres perderam qualidade e ganhar espaço. Então, elas precisam recuperar a qualidade delas de mulher para qualificar a sociedade. A sociedade, senão tá todo mundo Quando eu perdido. falo sociedade, é pessoas. A sociedade começa na sua comunidade, começa no seu próximo, literalmente nos seus próximos. Se cada um entender isso, que é o seu próximo, é literalmente o seu próximo. Seja funcionário, faxineiro, seja uma pessoa que você nunca dá bom dia, seja quem for, Uhum, uhum. cada um, veja, ó, os apóstolos lá no início, eles não ficaram imaginando em pegar uma multidão como esses coaches ficam ensinando que vai mover massas e não sei o que. A gente fica imaginando que a gente vai mover massas, que isso que faz a diferença. Eles foram um por um, falando com um por um. E o cristianismo foi se estendendo em todo o Oriente e Ocidente ali, falando com um por um. Ninguém Exatamente. ficou com essa ideia, essa ideologia de, nossa, eu vou mover massa. Imagina Paulo, tu falando, vou falar com a multidão. Não, ele falava com um por um, esse um falava com o outro, falava com o outro. Quando via, tava lá 5.000 Tava pessoas todo. lá. Não foi Uhum. ele que, nossa, eu vou juntar 5.000 pessoas e quando tiver elas eu vou começar a falar. Né? É uma ideia maluca também da nossa cabeça hoje em dia, que vem desses movimentos de coach, esses movimentos motivacionais, né? De tipo, de camada 6, né? Você tem que ser, É, né? Você tem que ser poderoso, você tem que ter glória, você tem que ter fama. Não. Então, sim, entende? É uma coisa entrelaça na outra. Desculpa se eu falei muito. Se eu respondi também a sua pergunta. sim, super claro. Eu acho, assim, todo, o papel de toda mulher casada seria, ela inclui no papel dela rezar pelo seu marido, então, assim, né, resumindo. Não, é rezar por ele, não é com ele. Rezar Mas, por. ó, a mulher precisa resgatar. A primeira coisa que a mulher precisa resgatar imediatamente é a fé. A virtude mais importante para a mulher é a fé. Uma mulher sem fé é uma mulher descrente que não acredita, não tem fé, não vai acreditar em nenhum homem nunca. Não vai Jamais. acreditar em si mesma nunca. Não vai. Não adianta. Não adianta ficar viajando na maionese. Ah, eu vou pensar, eu vou calcular, eu vou fazer um jantar maravilhoso, eu vou comprar aquela lingerie, eu vou ficar com 5% de gordura. Minha filha, só vai durar o momento lá do prazer e acabou. Depois Só vai acaba. durar o tempo do estômago. Depois vira cocô, e nada resolveu, entendeu? Então, assim, é fé. Pode Faz parte espernear, do sou até, não acredito, o problema é teu. Esperneia aí, depois que esperneou, vai buscar a fé. papel. Ah, Ô, André, e onde você acha que tudo se perdeu, assim, né? Que nem você falou, antigamente a mulher, ela não oprimia essa essência dela, né? Mesmo vivendo num mundo machista, você falou uma coisa bem interessante, mesmo vivendo num mundo machista, ela não oprimia essa essência dela, né? uhum. Buscou igualar, né? Hoje, você falou tanto que existe uma complementariedade, né? E eu acho que o feminismo prega hoje é que tem que ser igual, tem que ser igual, tem que ser igual. Então, você acha que foi, pelos seus estudos, assim, é com o feminismo que tudo começou a se perder, que ela começou a oprimir essa essência dela? É, Não, é, todos nós precisamos de limites. Isso homem e mulher, né? A nossa sociedade, os últimos 100 anos aí, depois da Revolução Industrial e tudo mais, a gente tem possibilidades que nunca houveram na história humana, né? Não tinha tantas opções, tanto conforto. Ou você trabalhava, ou você dormia no eleito e acabou. Ou você se esforçava, não tinha opção. Então, a mulher, ela, pelo
o espaço estreito, ela não tinha quantidade espacial, quando eu falo quantidade, é isso, é espaço mesmo para se manifestar, ela ficava com o que tinha. E o que que ela tem que ninguém pode tirar nunca? A sua essência, a Uhum. fé. Uhum. Então ela era muito conectada com ela mesma, porque o que que conecta a mulher com a fé dela e com a força dela emocional? O silêncio, a vida interior, o recolhimento. Não tem por outro meio. Se você quer, na prática, André, o que que é ter fé? Começar a praticar o silêncio e o recolhimento. Recolher é pegar todos os sentidos dispersos que hoje o mundo não contribui. Os seus olhos, o cheiro, sabores, bistrôs e não sei o quê. Você precisa recolher essas coisas. Pelo menos 3 vezes por dia, parar e recolher. Porque essas coisas vão dispersando, você vai dispersando. E você fica que nem uma barata tonta, a louca da casa. Entendeu? Aí sua imaginação flui. Aí, se você ouve uma música, você se motiva com essa sua imaginação e acha que é realidade, que você está imaginando, que você é poderoso, que não sei o quê. Você começa a viajar e você acabou o seu dia. Mais um dia você viveu dispersa. Porque a nossa vida consiste de dias. E olha, o que que é sinônimo de fé para São João da Cruz, por exemplo, né, para ir para as 7 moradas? Caminho. A fé constitui o caminho. Então, a fé é o caminhar, Uhum. tá? Então, é importante clarear isso. O que que é fé? Não é não, é o caminho, é caminhar na fé. Então, eu Uhum. vou escolher recolher agora porque eu tenho fé. Eu vou escolher não olhar para essa vitrine agora porque eu tenho fé. Eu vou me recolher, eu estou muito dispersa. Eu vou começar a dar vazão para as minhas imaginações e para os meus hábitos viciosos que, chegando à noite, na hora de eu dormir, eu olho, não fui nada de novo. Então, você tem que entender que cada dia é o que você tem. Agora e na hora da nossa morte. São os dois momentos que nós temos. Passado e futuro é fictício. É justamente para a gente se situar no presente. Serve para isso, não para a gente ficar viajando nas memórias ou na imaginação. Uhum. Né? Essas potências servem para a gente concentrar no presente. Né? Como é que a gente se perder, né? É bom de se perder. Muito fácil. Então, porque a mulher ela é alada, ela é expansão. A mulher é o símbolo do Espírito Santo, enquanto o homem é a lei, né? É Deus, então é a lei, é aquela coisa. Então, o que aconteceu? Quando a mulher ganhou espaço, ela se expandiu demais, se espalhou demais, perdeu o recolhimento, a prática do recolhimento diário, em prol do trabalho, em prol do oba, oba, uhul, tô brincando de Uhum. telefonista, agora uhul, vou ganhar meu dinheiro, uhul. Dispersou demais. O que piorou ali? O que aconteceu ali? A contenção da mulher, que seria o homem, estava ausente nas guerras, nesse momento. Não tinha homem. Estava tudo na guerra. Uhum. Então a mulher teve que fazer o papel do homem ali e ela fez o que ela sabe, mas o que não é da habilidade dela, da missão dela, que é conter-se a si mesma, ainda e conter a própria curiosidade. O homem não está aqui, então vou aproveitar e fazer aquilo, vou fazer isso diferente, vou fazer aquilo. Então foi acontecendo isso, Acontecendo isso. né? Deu vazão a tudo isso e deu no que deu. Ganhou espaço, tudo tem um lado bom e um lado ruim. E o lado bom, lá no começo das sufragistas foi isso mesmo, a mulher ganhou o direito ao voto, a estudar, a faculdade, né, a participar, e com isso a sociedade se beneficiou muito, ficou mais afeminada, a nossa sociedade é hiper afeminada hoje, né? O que é nocivo também. Então, se era um super machismo antes, uma tirania, não resultado de uma tirania, naquele super machismo, hoje é super afeminada a sociedade, a ponto de da maioria dos homens quererem ser mulheres, assim, né? Eu, Apesar de até homens que não gostam sexualmente de homem, que não são gays, são sim, afeminados, é são uma os feminina. metrosexuais, gostam do mundo da mulher, do universo da estética, do universo da beleza. É uma sociedade afeminada, totalmente afeminada. E mesmo assim, tem gente, porque eu ouvi esses dias falando que o mundo é machista, que a sociedade é machista, que o mundo é Não, mas machista. isso quem fala são as mulheres histéricas que É, foram dando vazão a essa expansão a tal ponto de viajar na maionese, sair do mundo real
e implementar a ideologia dela, né? Porque quando a gente vive demais a nossa imaginação, chega num ponto que a gente acha que a realidade é a nossa imaginação. É o Exato. caso dos grandes tiranos, os grandes ideólogos, né? Hitler, por exemplo, que idealizou tanto quando estava preso, uma Alemanha ariana, que não sei o quê, que transferiu a ideia dele para a realidade. E Uhum. foi na busca disso a qualquer custo. O que é o ativismo hoje, né? Esse extremismo ativista de matar crianças, de aborto, de chegar ao ponto de dizer que o corpo é da criança, mas o corpo é meu. Então, chegar a tal ponto, a tal crueldade de pensamento, a tal frieza de coração, né? É justamente a prática diária de alimentar as ideologias saindo da realidade, sai do mundo Uhum. real, fica atrás da tela escondida, arquitetando planos ideólogos, entendeu? E você tá unida num grupo que fortalece isso, motiva, então você Uhum. sai completamente da casinha da realidade. O duro é Sai isso. totalmente, né? E fica embotada, né? O seu Pelo, trabalho é fundamental, eu diria aqui. Nosso, Né? né? O seu também. Você também tá aí nessa batalha, isso é muito bom. Bem, Cada uma tem que fazer aquilo que sabe, não ter vergonha, porque a gente está aqui. Eu tô falando tudo isso porque eu passei por tudo isso. Então, eu sou perfeccionista, com uma boa melancólica, e minha natureza é mesmo muito perfeccionista. Eu busco a perfeição desde pequena. Hoje eu entendo por que que eu busco a perfeição, porque não sou só eu, todos nós buscamos, porque é isso que a gente nasceu. A gente nasceu para ser perfeitos. perfeito. O ser santo é ser perfeito, é sinônimo. A gente atingiu para buscar a nossa perfeição humana, nosso desenvolvimento humano, a gente busca a perfeição, que é o mais próximo de Deus. Essa é a nossa missão, porque ali mora a nossa felicidade, preenchimento, Pleno. né? Então, eu falo assim, não tenham vergonha a todas as mulheres, né, de ajudar a sua comunidade naquilo que sabe. Seja sempre humilde de ver o que sabe e o que você precisa ainda silenciar. Seja sempre humilde em prestar atenção. Eu vou falar isso para impor uma realidade nova que eu descobri, que eu estou animada e que as pessoas têm que ouvir, né? Ou eu estou indo por misericórdia para me doar, para servir as pessoas que estão É. ali, ajudando no que for possível. Qual a motivação das ações, né? Tem que, sim, alinhar as intenções é muito importante, mas para a pessoa alinhar a intenção, ela precisa saber o que que é isso. Então, tudo isso está muito confuso na cabeça da mulher, né? Então, eu estou fazendo um plano bem ambicioso das aulas do YouTube mesmo, de alinhar tudo isso, sabe? Num processo educacional mesmo, de instrução. Instruir Uhum. a entender essas partes, que são partes abstratas separadamente, porque nós agimos tudo isso de uma vez, né? Nós não somos Exato. separados, nós É. somos tudo, né? Não, Quando eu estou falando, é minha alma, quando eu estou triste, quem está triste não é só meu olho, meu corpo, minha matéria, não minha lágrima, mas é minha alma, é meu espírito, é meu ser, é tudo, né? Então a gente é sempre tudo, né? E isso é muito, muito lindo, porque muito quando a gente se manifesta, a manifestação é total, não dá para ser parcial, e quando é parcial, a gente percebe, a gente desconfia, é. a gente tem uma coisa errada com essa pessoa, está dividida, né? A Aham. gente percebe isso. Então, resgatar novamente esse olhar é muito importante, porque é isso que é a vida, não é a teoria, não é nada dessas coisas, esse monte de informação, essa necessidade de estudar tudo, né? Não é nada disso, é simples, É assim. né? E Maria ensina isso pra gente. A Maria é nosso protótipo pra gente se espelhar. Isso, até falando de Maria agora, você falando, porque Maria igual você falou, é o nosso exemplo, é para a gente se espelhar. Exemplo de virtude, exemplo de sabedoria, né? E essa palavra sabedoria, assim, sempre me cutucou, assim, muito, né? Eu, assim, naquela passagem de Provérbios, né? O que é ser uma mulher sábia? Eu acho que tem a ver, então, com isso que você está falando, dessa questão da essência, né? De seguir a essência, de ser essa submissão, digamos, uma submissão inteligente ali, né? Em relação ao marido. E essa sabedoria também, você sempre fala muito sobre
a mulher ela move o homem sem ser movido. Porque muitas vezes, até eu recebi hoje numa caixinha isso, né? Hum. Eu vou agir, porque eu olho no meu marido aquele potencial, a mulher tem isso, querer transformar. Então, assim, eu olho meu marido, que ele tem aquele potencial, como que eu vou exigir isso dele? Porque fica aquela linha tênue. Ah, não posso exigir, porque quando eu amo eu tenho que amar o todo, mas ao mesmo tempo eu vejo que ele pode ser melhor. Então, como é que eu vou exigir isso nele, né? Como é que esse mover é Desenvolver. isso? Você fala sobre isso. Uhum. Então tá. Você esqueceu o primeiro ponto de partida da mulher para ela conseguir fazer qualquer coisa É, pela sua essência, a fé. a fé. Você foi buscar o que agora? A sua razão. Ah, sim. Você acabou de buscar a sua razão e você se perde na razão. Não tem jeito, porque a razão está atrelada à justiça em si mesma. Aham. Então você fica, mas isso não é justo, mas eu devia falar, mas ele devia ouvir, mas ele tem que saber disso. Não, mas ele vai fazer isso agora. Então não tem, é o caldeirão da bruxa. Caldeirão da bruxa. É o caldeirão da bruxa, tá? Então, sempre que você se pegar nessa questão, eu tô vendo o potencial dele, isso aqui começa, para, você tem que aquietar. O que que é o silêncio e recolhimento? Na prática, o que que ele produz de resultado? Ele produz de resultado você sair do caldeirão, você transcender a sua própria razão, seu próprio raciocínio e chegar na verdadeira inteligência, que é a Uhum. inteligência intuitiva, que é a inteligência que transcende a sua própria razão e compreende o sentido das coisas, tá? Então, nunca esqueça disso. Toda vez que ficar embotada na razão, você tem que interromper o raciocínio e não tentar concluir que lado que você vai ficar do seu raciocínio. Pelo contrário, interrompe imediatamente e vai para a fé. Não, meu Deus, eu não sei. Eu vou guardar no meu coração, vou ponderar no meu coração até você agir. Isso Uhum. que Maria fez na vida dela inteirinha, desde a anunciação. Então vamos lá observar na prática para a gente entender. Desde a anunciação, o que que nós faríamos normalmente, né? O anjo anunciou que eu vou receber Jesus. Meu Deus, galera! Você não sabe o que vai acontecer comigo. Tô grávida. Imagina de É. quem? Você não faz ideia de quem, né? A gente. O que é isso? É dispersar na prática. Tô A gente ia trazendo postar. buscar a glória dos outros, né? É. Dispersar os seus sentidos, dar vazão para os seus sentidos sensíveis, físicos, né? Emotivos, paixões, e assim você dispersa e não escuta. Aí, depois que faz isso, para que eu vou receber? Nossa, como que eu vou fazer isso? Se tivesse feito isso, ela não teria, o anjo não teria falado para ela, continuado e falado que Isabel estava grávida. Ela não teria ficado 3 meses com Isabel. João Batista não teria recebido o Espírito Santo chacoalhando lá na barriga por causa da presença de Maria grávida. Teria causado outra história. Outra história. Outra história. Entende? Então, ela guardou no coração. Ela não entendeu nada. Ela até falou: como que isso vai se dar se eu não tenho com homem? Mas ela manteve a fé que ela fez. Eu não vou dar vazão a esse raciocínio. Eu creio em Deus e eu vou esperar em Deus. Ela guardou no coração e na medida que a vida ia acontecendo, ela caminhando até a vida acontecendo, o caminho que é a fé, Uhum. caminhar sem ficar embotada na razão, mas na fé. O que é a fé? É escuridão de razão. Você quer É. entender o que é a noite escura dos sentidos? É essa escuridão, você escurecer sua razão. Então ela vem, você escurece ela, imagina que ficou preto, você não sabe mais nada e segue andando. É isso que a mulher precisa resgatar. Isso é a fé na prática. Isso é a virtude da fé na prática que a mulher precisa para ela iniciar o caminho dela de volta à sua essência e à sua missão. É isso, Uhum. tá? Assim, gravem isso, porque parte daí, não pense mais nada, só pensa nisso agora, em fazer isso, em praticar no seu dia a dia isso, tá? Então ela foi, guardou no coração. E assim ela foi com tudo. Quando ela engravidou, como que eu vou falar para José que eu tô grávida e que não foi homem nenhum? Como que ele vai acreditar em mim? Imagina o desespero nosso, Nossa. se não tem fé. Imagina o desespero. Meu Deus, vou falar, ele vai me bater, vai me apedrejar. Na época era apedrejado. É. Eu vou morrer, lascou, né?
Então, assim, aí o que que faz? Lembra, mas peraí, Deus que me deu essa. Eu tenho que acreditar, eu tenho que confiar nele, que ele vai resolver isso para mim. Guardou no coração, apagou a razão dela e continuou vivendo até que Deus manifestasse a solução. E Deus manifestou. Ela deu espaço para Deus agir na vida dela. Ela moveu sem se mover. É Hum, isso. Então ela ficou paradinha na dela. Deus movimentou tudo para ela. Tudo se moveu sem ela se mover. se mover. Ele mandou o anjo em sonho avisar José o que estava acontecendo. Resolveu. Resolveu. Isso é sabedoria, então, saber esse silenciar, então, né? Tipo, você fala silenciar, colocar para dentro e a partir da fé, Silenciar a razão, Té. silenciar. Silenciar a razão, Té. Você fica muito embotada na razão, que eu te conheço há um tempo. A gente se fala por direct há um tempo. Eu lembro de alguns casos seus, namoricos, né? Umas situações. Não se, você tem que se desembotar, tá? É o passo que você tem que fazer agora. Nossa, muito, muito, Para muito. de buscar lógica para o que eu tô falando. A gente Tá? fica. Para de buscar entendimento lógico, racional para o que eu estou falando. Você tem que deixar, guardar o que eu estou falando no seu coração e viver sua vida agora, que vai penetrar isso no seu coração e a sua inteligência vai transcender a inteligência racional, natural, e vai transcender para a inteligência intuitiva e seus olhos vão se abrir. É aqueles momentos que o Padre Paulo fala que ilumina a sua inteligência, dá aqueles insights. Entendi. Meu Deus, como é que eu não vi isso antes? Porque você não ficou quieta, a louca da casa fica lá, né? E não ficou quieta, como é que vai ouvir? É Oh, suave, né? A inteligência é suavíssima. Então, se muita. você não recolhe seus sentidos, memória, imaginação, se você não recolhe essas coisas, e os seus sentidos físicos mesmo, olfato, paladar, a concupiscência dos olhos, se você não busca essa ação, você tem que. A nós somos participativos, a gente tem que participar. Sem a nossa participação, não tem como Deus fazer nada. Ele até faz, mas a gente não percebe e erra. Não ouve e faz do nosso jeito, da nossa vontade e não dá certo. Então, a culpa é dele? Não, ele tá ali falando. Só que você não faz o que tem que fazer para ouvi-lo, aí fala que a culpa é de Deus. Não, ele tá aqui o Ele tá tempo ali. todo. Ele tá dentro de você, ele habita em você, fala, tá o dia inteiro falando contigo. Mas cabe a você buscar ouvir, como ouve, né? Assim como a gente aprende a ouvir música, a apreciar uma música nova, e aí, ou quando vai fazer aula de música, você aprecia, aprende os timbres, os ritmos, o som, a melodia. Eu fiz muito dança, eu sempre fiquei muito atenta a essas coisas, e você vai percebendo notas ou tons que você não ouvia antes, você não ouviu de primeira. Por quê? Uhum. Porque você parou para prestar atenção naquilo. E quando você para para prestar atenção numa coisa, assim, não é sua razão. Se você perceber, se você se colocar como objeto e perceber, não é a sua razão que capta. É uma intuição, é uma inteligência acima disso. Você fala, Nossa, nossa, que isso? Né? Então, primeiro você capta a essência da coisa, o sentido, que você não entende aquilo, e depois você vai jogando para sua razão para tentar entender. Só que antes de jogar para a razão para tentar entender, você precisa guardar no seu coração, porque é um processo. As coisas não são rápidas. Então, está lá, vou guardar essa informação. A vida é um quebra-cabeça que você vai montando. sim. Então, por exemplo, ontem eu estava no meu momento da tarde de recolhimento, porque, por exemplo, você vai perceber momentos do seu dia que você consegue se recolher mais. Cada um tem o seu momento. Você não precisa se forçar a, nossa, eu vou ficar aqui de joelho. Não, não é isso, gente. Deus é amoroso. Ele não quer isso da gente. Então, assim, na hora que eu tô tomando banho, que eu tô na esteira, são momentos assim que eu entro num recolhimento absurdo. Então, eu percebi isso, que eu tenho uma tendência a me recolher nesses momentos e eu contribuir colocando músicas que vão ajudar ou tirando a música que habitualmente colocaria em academia. Eu contribuo, entendeu? Com a minha vontade, com a minha ação, para que aquele momento seja excelente, que eu aproveite bem aquele recolhimento, entende? E nisso, cada recolhimento vem peças de coisas, por exemplo, por que eu gostava tanto daquele filme quando eu tinha 8 anos? Não, sabe? Ontem me veio a resposta disso, por exemplo. Estou dando um exemplo meu agora. Entendeu? Então, as coisas vão se encaixando. E aí, a sua biografia começa a ganhar sentido de verdade.
porque Ah, você tá numa história ali tua, própria tua, só tua, em que você tá encaixando as peças. Então começa a ser legal, você fica na expectativa desses momentos de recolhimento, porque vai ser te revelado coisas a mais sobre você, sobre o mundo, sobre a vida. É muito fantástico. que Então é legal. um universo que está para além daquela ideia que as pessoas têm de ai, religião que chato, ai, castidade que chato, ai, não vou ter isso, não é prazeroso que chato. O problema maior é esse que a gente precisa quebrar. Esse paradigma que as pessoas inculcaram na cabeça de que é ruim, é chato, é sofrido. Não, é maravilhoso, gente. É assim, é o sentido da vida, te preenche. Então, É, assim, você já está preenchida hoje. Quando você entende isso, você pode morrer hoje. Aí você consegue meditar na morte, não ter medo da morte. Porque você está encaixada onde você deveria estar. uhum. Você começa a contemplar a verdade, né? Você participa de fato. Você não está à parte do mundo. O mundo está acontecendo, a hora do mundo está acontecendo, você está à parte porque você quer fazer a sua vontade. Não é possível que é isso, ir lá embotar a sua razão. Você é suave ao Espírito Santo, é aberto ao Espírito Santo. Não, isso é a docilidade. Sempre Isso é pergunto, como é ser doce? A docilidade feminina é isso, é essa abertura de eu vou verdade. entrar aqui, eu vou fazer isso, vamos ver o que acontece, né? Uhum. E É isso. eu ia te perguntar exatamente, eu ia te perguntar duas coisas. Quando foi que você descobriu isso? Se quando você se casou, daqui a pouco vai ter que encerrar. Se quando você se casou você já era assim, ou quando foi que você descobriu? E eu ia te perguntar mais ou menos isso, como é a sua rotina de recolhimento? Como você faz? Se é de manhã? Bom, você já falou aqui que é na esteira ou quando está tomando banho. É, e Tá, como eu descobri isso, isso o quê? Exatamente. que você precisava silenciar, por exemplo. Que o silêncio Ah, tá. era necessário. Olha, eu sou assim desde pequena. Ah, é? Só que eu não entendia por quê. Mas eu já sou, a melancólica tem mais facilidade de silenciar e de se recolher. Né? Um temperamento, para mim, não é difícil isso. Mas apesar de eu ter nascido num lar espírita e completamente revolucionário, assim, completamente tendencioso ao feminismo, à revolução sexual, a tudo isso, e ignorante no sentido de falta de instrução mesmo, Uhum. a minha mãe sempre teve muita fé. Ela Hum, sempre foi muito feminina. Apesar de tudo isso. Apesar dela agir, por isso que a gente não pode rotular, gente. Porque apesar, tem muitas feministas, tem muitas mulheres que agem mal, mas ela está sendo uma persona, não a essência dela. Então, uhum. saber olhar para o ser humano, ter empatia, saber ver a dignidade de cada um, é o que é a essência dela, não o que ela está sendo, né? Uhum. E a maioria das mulheres que você vê à noite, rindo, embalada, não sei o quê, ou agindo mal, é, é uma persona que ela construiu porque ela acha que ali ela vai conseguir a realização dela, né? Porque por ignorância ainda mesmo, e não por culpa, né? Então a gente precisa saber discernir essas coisas em nós mesmos e ser dóceis com nós mesmos, porque o mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Você só é capaz de amar o outro na medida que você se ama. É, Isso é inexorável, não tem como separar. Entendeu? Então, se você não tá sabendo amar seu marido, você não tá sabendo amar você mesma, em primeiro lugar, né? sim. Então, eu já praticava o silêncio e o meu tom pessoal, no meu núcleo, que eu, Andréia, tenho, que Deus me deu, e que cada um tem o seu tom pessoal único, e que se não manifesta na vida, cria um buraco na história humana, tá? Você é responsável por causar um buraco na história humana se você não deixa desabrochar o seu tom pessoal, saiba disso, isso é uma grande responsabilidade que faz a gente sair das vaidades e do medo de ser exposta, de ser chacotada, e vai mesmo assim, porque é uma grande responsabilidade que cada um tem, cada indivíduo tem, em se tornar pessoa, tá? Não é para qualquer um que se tornar pessoa, infelizmente, porque é um esforço. E ali, o meu tom sempre foi a simplicidade das palavras, do agir. Eu sempre fui, eu falo que eu sou bruta, eu sou muito bicho do mato. Se eu tivesse tido instrução e educação, eu teria sido monja, com certeza. Assim, a história de Santo Antônio de Pádua, que ele foi para os montes se isolar, não sei o quê, eu me identifico super, entendeu?
Ai, Porque é da minha natureza, só que Deus me queria aqui, ajudando aqui nesse apostolado com certeza. de Maria, então eu tô aqui. Mas eu sempre quis isso, eu preferia brincar sozinha, não tinha paciência muito. As minhas brincadeiras coletivas com as pessoas sempre foram muito pontuais. Aí logo eu cansava e ia pro meu Olha, acolhimento brincar sozinha. E eu conversava com o meu anjo da guarda o dia inteiro. Então, e sempre foi muito simples, em olhar para as pessoas quando pequena e falar, mas você não quer comer esse negócio? Por que você falou para ela que você não quer comer isso? Eu sempre fui essa que era considerada a ovelha negra da família. Ninguém queria me ouvir, não dar ouvidos para ela, porque eu falava a verdade, assim, descaradamente. aham, Né? Então, isso me causou muitos problemas. E geralmente, a nosso tom pessoal, quando a gente não desenvolve, ele não educa, ele causa muitos problemas, porque ele fica desgovernado, imprudente, né? E aí a gente acha que é um defeito, quando na verdade é o seu tom pessoal, a sua qualidade, é o que você tem para contribuir, você só precisa forjar, educar, né? E sim. um instrutor nessa hora faz muita falta. Então, isso para mim era muito normal. Só que depois que a cada busca por Deus, que eu sempre busquei desde pequena, eu fui descobrindo a necessidade racional, a explicação racional do silêncio, do que é ele, da importância dele, estudando, conhecendo. Então, é você saindo da ignorância que você vai ganhando o entendimento racional que dá um alívio pra gente, né? Uhum. Dá uma clareada, né? Mas você não deve depender dele, não é primeiro ele. Né? A inteligência racional é muito burra. A inteligência intuitiva, que capta o sentido das coisas através da simbólica, e por isso que a linguagem simbólica é a melhor que tem para você entender o sentido das coisas, é tem que vir primeiro, tem que estar na sua prioridade, e depois, com calma, paciência, a sua razão, pelo processo formativo de conhecimento, de instrução, vai compreendendo. Entendi. Mas não pode trocar essa ordem. Sim. Então eu nunca troquei essa ordem. Natural é muito de mim, entendeu? Eu sou muito intuitiva. E você vê na minha astrocaracterologia, o David de Carvalho fez para mim, ele falou, André, não planeja nada, você assim, é altamente intuitivo, o seu negócio é boom, é aí. Então, não tenta assim botar na razão que você vai se lascar. E de fato, eu, principalmente, para mim, eu pessoalmente, que você perguntou, altamente nocivo eu tentar me botar na razão e esquecer a intuição. Então, essa sou eu, assim, mas cada um, você entende? Cada um tem o seu tom, né, que precisa buscar. E não ficar se culpando, se julgando, se criticando e querendo se igualar a outras mulheres, né? Isso é um grande problema hoje, os É, modelos de outras mulheres, os tipos, a confusão que fazem entre tipologia e individualidade é enorme, né? sim. Então, hoje a mulher se cobra demais porque ela tem informação demais, então tá dispersa demais, tem que recolher-se, tem que cortar, tem que cortar. Se tá dispersa demais, está se comparando demais, você tem que cortar. Mas aqui nesse mundo de Instagram, né, que a gente tem, sei lá, 1.000 lives acontecendo, 1.000 cursos, e aí você entra lá e vê o corpo da mulher totalmente fitness, e aí a outra que tá viajando, não sei para onde. É muito fácil. Enquanto você não sabe, enquanto você não tem inteligência emocional, que a inteligência emocional tem a ver com você saber dominar os seus sentidos, né, a sua alma inferior, mais ligada ao corpo. Enquanto você não aprendeu esse exercício, você deve se apartar dessas coisas, porque senão você vai se perder. Entendeu? Você pode ver essas coisas na medida que você vai ganhando autodomínio do seu lado sensitivo. Ou Exatamente. seja, eu recebo uma emoção, eu vi uma imagem que me causou um estímulo, me abarcou, porque a gente não escolhe o que nos abarca nas emoções. Aquilo me causou um mal-estar, uma tristeza, né? Você tem que saber o que fazer com isso. Se Exato. você ainda não sabe o que fazer com isso, você não deve ver essas coisas, você deve cortar. Não Enquanto tá na hora, você não tá pronta. não tiver o eixo ali, né, o centro, não tiver um centro muito bem regulado ali, né, você se perde facilmente. Se você não tem o seu eixo, você tá vulnerável a qualquer coisa, né? Que Mas aparece. é um processo, tá? Não fica pensando no centro, no eixo, assim como meio, porque você vai se frustrar também. Uhum, Porque a gente busca o eixo até morrer, tá? uhum, Então,
acalme-se, a gente está na busca do nosso eixo, que é o castelo, a sétima morada, até morrer, tá bom? Então, a gente precisa passar por todas as moradas e não dá para pular, entendeu? É, Só alguns seres especiais, escolhidos de Deus, que ele fez isso, né? é, Mas não é o processo normal. Deus não corrompe a sua própria natureza, a sua própria criação. Ele quer que a natureza participe. Ele não, se ele quisesse agir logo sobrenaturalmente, ele operaria um monte de milagre e maluquice é. no nosso mundo e a gente ficaria totalmente desorientado, né? Não é ele fez uma criação para ele mesmo obedecer a ela, porque ela é boa. A Vi criação que tudo era muito bom. Ele mesmo fala, é tudo muito bom. Então a graça opera na natureza, é. tá? Ela opera na natureza, aperfeiçoando a natureza. Então a gente tem que fazer a nossa parte na nossa natureza e ele aperfeiçoa. Deu a inteligência para isso, né? Para que a gente usasse ela para atingir. E Uhum. eu acho que o que a gente pode levar dessa live é fé e silêncio. Eu acho que É, é. é que a gente pode levar assim como primordial para não esquecer. Se eu diria duas coisas para a gente não esquecer aqui: fé e Olha, se quem não quer esquecer e quer realmente fazer, assiste essa live com mais calma, mais umas 2, 3 vezes, anotando. é, Tá? Se vocês não fazem essas coisas, isso é estudo, gente. Não é por acaso que nossos teólogos, como o Hugo de São Vítor, criou a metodologia de estudo de como estudar, e que é o modo de estudar que eu estudo sem. Intuitivamente eu fazia isso. Depois eu descobri que existe um método. Isso eu vivo o que eu falo para vocês, eu vivo em primeira pessoa. Né? Eu descobri coisas que estão na teoria, que estão no conhecimento, que muitos sábios, santos escreveram, uhum, depois de praticar, mas não saber dar nome a isso, né? Por é, quê? Porque eu sou boa ou diferente? Não. Porque eu, Andréia, sempre amei, acima de tudo, a verdade, busco ela. O que é a verdade? Onde é que ela tá? Essa sempre foi a minha busca desde pequena. Eu nunca sonhei, ai, quando eu crescer, o que é casar e ter filhos, e um vestido de noivo? O que é ter filho, ser mãe? Eu nunca fui esse tipo de menina. Andrei, Então, essa sou eu. eu só comecei essa busca 1 ano e meio atrás. Então, calma. Provavelmente você tem outros sonhos, cada um tem uma missão. A maioria das mulheres tem a vocação ao matrimônio natural. A maioria. Porque Uhum, Deus quer que a terra se encha de pessoas. Então, é óbvio que a maioria vai ter essa vocação. Né? Mas eu, particularmente, apesar de estar no matrimônio ser minha vocação, porque Deus me colocou aqui, foi um meio, a minha vocação do meu núcleo, né, a minha finalidade, acho que mais essencial, ela é pública, né? Então, por meio do matrimônio, eu estou chegando a isso. Por meio do matrimônio que eu escolhi, está chegando a isso, entendeu? Só que, e como que eu identifico isso? Você precisa resgatar nas suas memórias o que é importante da sua infância, né? As criancinhas, elas são por essência. Então, uhum, olha fotos da sua infância para refrescar sua memória de pontos importantes que vão te ajudar, te dar insights, iluminar sua inteligência de certos pontos. Você precisa fazer isso sem juízo de valores. Porque a gente tem a tendência de pensar na nossa infância do ponto de vista do tio, da mãe, do fulano que falava coisas sobre nós. uhum, Você tem que mudar seu ponto de vista no modo de olhar a sua história. Você sim. não pode olhar sobre esse ponto de vista vicioso do que o outro falava de você. Ah, é. Entendeu? Você precisa olhar, não, agora eu vou olhar eu, adulta, eu tese, eu vou olhar a mim mesma lá. Eu, hoje, o que eu sou hoje. E aí vai ser uma nova viagem. E aí você vai buscar a sua essência, né? Pra, o próprio temperamento, você quer avaliar o temperamento, olha você a partir dos 7, 8 anos. Sabe? As suas tendências, as suas reações imediatas, né? O que te entristecia, o que te deixava extasiada e como você reagia com isso, né? Tudo isso fala da sua essência, né? Sim, nossa, muito bom isso. Vamos praticar isso. Bom, você já deu aqui 1 hora, né? Você tem aí seus compromissos, família, tudo. Obrigada mesmo. Foi uma aula aqui, né, para nós, para todo mundo no Instagram. Acho que todo mundo saiu aqui. Então, Tá, fico feliz de ter ajudado.
Obrigada mesmo, viu? Imagina, até um bom dia para todas vocês e pratiquem. Para você Pratiquem a fé. praticaremos. Eu vou deixar assim pra gente. Pode Um deixar. beijo. Tchau, tchau. Tchau.